Natureza. Segunda parte. Os seres humanos, pois, têm de ser arrancados de sua comodidade espiritual que eles próprios escolheram e que é capaz apenas de adormecê-los ao invés de vivificá-los de modo fortalecedor, como Jesus já disse outrora, com a exortação de que só aquele que nascer de novo dentro de si poderá entrar no reino de Deus, e também com as suas repetidas referências de que tudo tem de se tornar novo, a fim de poder persistir perante Deus. E também os próprios seres humanos sempre falam dessas graves palavras com entonação enfatuada, decorrente da mais sincera convicção sobre a verdade daquilo que elas encerram. Mas quando a eles se apresenta a exigência de que eles próprios, primeiro, têm de se tornar novos no espírito, então proferem um queixume atrás do outro, pois em si mesmos nunca tinham pensado nesse sentido. Agora se sentem acossados em sua comodidade e, no entanto, esperavam que seriam admitidos no céu com coros de júbilo sem mesmo fazer algo aí, a não ser usufruir todas as alegrias. Procuram agora sobrepujar com gritarias o incômodo exortador, na convicção de que conseguirão ainda uma vez mais, como já com Jesus, a quem primeiramente macularam e assassinaram moralmente como criminoso, rebelde e blasfemo perante todos os seres humanos, de modo que, mesmo depois disso, segundo aparentes direitos das leis humanas, ele ainda pôde ser julgado e morto. Mesmo que hoje seja diferente em muitas coisas, não falta na Terra a sutil astúcia do raciocínio a serviço das trevas para desfigurar habilmente também aquilo que é mais simples e mais claro, e com isso influenciar incautos e indiferentes, da mesma forma como também existiram em todas as épocas as solícitas e falsas testemunhas, que, por inveja e ódio ou pela expectativa de lucro, são capazes de muita coisa. A sagrada vontade de Deus, porém, é mais poderosa do que os atos de tais pessoas. Ele não se engana em sua imutável justiça, conforme é possível entre os seres humanos. Assim, por fim, também todas as trevas terão de servir com sua má vontade somente à luz, para com isso testemunhar a favor da luz. Os seres humanos, porém, que se esforçam sinceramente para compreender a verdade de Deus, aprenderão a reconhecer nisso a grandeza de Deus, a sua sabedoria, o seu amor, e a servi-lo alegremente. Acautelai-vos com a preguiça de vosso espírito, com a comodidade e a superficialidade, ó criaturas humanas, e lembrai-vos da parábola das virgens prudentes e das tolas. É suficientemente clara em sua grande simplicidade, de modo que cada pessoa é capaz de compreender facilmente o sentido. Tornai isso ação dentro de vós, então tudo mais virá por si mesmo. Nada vos pode perturbar, pois caminhareis calmamente e com passos firmes pelo vosso caminho. Todavia, voltemos agora à expressão natureza, cujo conceito vos quero proporcionar,
por ser necessário. Já expliquei em largos traços a primeira e mais densa divisão. Tão logo o ser humano, em sua atividade, deixar como base a natureza permanecer realmente natureza, não procurando interferir nela nem modificá-la em suas espécies, mas sim exclusivamente trabalhar de modo construtivo através da promoção de um desenvolvimento sadio, isto é, não torcido, então é que encontrará e receberá também a plena coroação de suas obras, o que até agora nunca poderia esperar, porque tudo quanto é violentamente desviado do natural só pode ocasionar no crescimento coisas ainda mais torcidas, que não possuem consistência própria nem durabilidade. Um dia isto também servirá para as ciências como base de grande valor. Só na maneira como a natureza, através de sua atividade inteal, consentânea com as leis da criação, cria as ligações das matérias. Só nisso se encontram uma força e uma irradiação construtivas, ao passo que, em outras ligações, que não correspondem exatamente a essas leis e que foram geradas pela mente humana, formam-se irradiações reciprocamente prejudiciais, talvez até destruidoras e desintegradoras, de cujos verdadeiros efeitos finais os seres humanos não têm nenhuma ideia. A natureza, em sua perfeição, consentânea com as leis da criação, é a mais bela dádiva que Deus deu às suas criaturas. Ela só pode trazer proveitos enquanto não for torcida por alterações e dirigida a percursos falsos pelo querer saber próprio destes seres humanos terrenos. Passemos agora a uma segunda divisão da natureza, que não é visível, sem mais nem menos, pelo olho de matéria grosseira. Essa divisão consiste principalmente da matéria grosseira mediana, portanto, não da densa e pesada, que através de sua espécie pesada tem de ser imediatamente reconhecida pelo olho terreno. O olho de matéria grosseira, quando se trata da matéria grosseira mediana, apenas pode observar os efeitos da mesma na matéria grosseira pesada. A isso pertence, por exemplo, o fortalecimento de tudo que foi formado pelo incandescimento, seu desenvolvimento com o crescimento e o amadurecimento. Uma terceira divisão da natureza é então a reprodução, que ocorre automaticamente numa bem determinada maturidade de desenvolvimento e incandescimento. A reprodução na matéria grosseira incandescida nada tem a ver, portanto, com o espírito, mas sim pertence à natureza. Por isso também o impulso para a reprodução é denominado corretamente instinto natural. Uma bem determinada maturidade da matéria incandescida pelo enteal produz irradiações, que, no encontro das espécies positiva e negativa, unindo-se, impulsionam retroativamente sobre a matéria grosseira e induzem-na à atividade. O espírito nada tem a ver com isso, mas sim essa atividade é um
tributo à natureza. Acha-se inteiramente apartada do espiritual, como já antes me referi. Denominemos, pois, esse intercâmbio de irradiações e união de tributo à natureza. Então isso estará certo, pois é a espécie de toda a matéria encandecida pelo enteal até um bem determinado grau, que assim procura sempre, de modo consentâneo com as leis da criação, produzir renovação, que, de uma parte, contém conservação e, por outra parte, condiciona a reprodução. Essa lei da natureza que se evidencia é o efeito de determinadas irradiações. Traz consigo conservação pelo estímulo a isso ligado e renovação das células. Esta é, em primeira linha, a principal finalidade desse tributo, que a natureza exige das criaturas que se movimentam. A natureza não conhece nenhuma diferença nisso, e todos os efeitos são úteis e bons. Só que também aqui o ser humano, por si só, mais uma vez, aumentou tudo ao doentio, deformando e desfigurando, apesar de que justamente ele poderia ter achado um equilíbrio normal na espécie de bem determinadas ocupações terrenas. Ele, porém, não presta atenção àquilo que a natureza exige dele em suas advertências ou avisos silenciosos, mas sim, exagerando tudo de maneira doentia, quer dirigir ou dominar a natureza com a sua teimosia ignorante. Quer forçá-la muitas vezes de uma maneira que tem de prejudicar, enfraquecer ou até destruir a matéria grosseira. E assim também nisso causou devastações, como já o fez na criação inteira. Do ser humano, inicialmente apenas perturbador, surgiu um destruidor em tudo o que pensa e faz, onde quer que esteja. Com isso se colocou abaixo de toda a criatura. Aprendei primeiramente a conhecer profundamente a natureza da qual vos afastastes já há muito. Então será possível que vos torneis novamente criaturas humanas que vivem na vontade criadora de Deus, colhendo assim saúde através da natureza para a atividade alegre e construtiva na terra, o que tão somente pode ajudar beneficiadoramente o espírito em sua necessária maturidade.